Oi, pessoal! Eu sou a professora Andréa e nós vamos falar hoje sobre o que a química e a física estudam. Vamos lá? Muito bem! A química e a física são duas disciplinas, Duas ciências que estudam fenômenos. A química estuda fenômenos químicos e a física estuda fenômenos físicos. Porém, a gente precisa entender o que é, um fenômeno químico e o que é um fenômeno físico. O fenômeno químico é aquele que ocorre transformação da matéria. Então, a matéria ela é transformada, enquanto que o fenômeno físico não ocorre nenhuma alteração na matéria. Aí você pode estar me perguntando, mas e aí, o que é matéria? Não sei o que é matéria. Matéria a gente define como tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, este óculos é matéria? É matéria. Ocupa um lugar no espaço e tem massa. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, a gente considera, então, como matéria. E a matéria, ela é formada por partes menores que a gente chama de átomos. Mas antes disso, vamos só entender uma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês de um fenômeno químico e de um fenômeno físico para vocês conseguirem entender. Afinal, esse vai ser o nosso estudo durante todo um ano inteiro, de química e física. Então, você precisa entender o que cada uma delas estuda. Vejam só, um fenômeno químico, como eu disse para vocês, ocorre uma alteração na matéria, Vou dar um exemplo. Se você tiver, por exemplo, uma madeira, um pedaço de madeira, e você colocar para queimar, atear fogo nessa madeira, o que vai acontecer? Vai ocorrer ali uma transformação da matéria. A madeira vai deixar de ser madeira e vai se transformar em carvão, em cinzas, certo? Então, houve uma transformação da matéria. No caso do fenômeno físico, não ocorre alteração nenhuma. Então, vamos supor, eu tenho água, um copo com água, certo? Eu pego essa água, coloco numa forminha e coloco no congelador. O que vai acontecer? Houve uma transformação de matéria aí? A água vai virar o quê? Gelo. Porém, o gelo deixa de ser água? Não, continua sendo água. Então, nós só mudamos o estado físico da água, certo? Mas a água permanece sendo água, agora em estado sólido. Então, nesse caso, é apenas um fenômeno físico e não químico. Então, para ser um fenômeno químico, precisa acontecer uma alteração na matéria. A matéria tem que ser alterada, normalmente com reações químicas, que isso vai acontecer. No caso dos fenômenos físicos, não há reação química, certo? No fenômeno físico, permanece a matéria intacta como ela é, certo? Mas como eu disse para vocês, toda a matéria ela é constituída por partes muito menores, que a gente chama de átomos. Esses átomos, há um tempo atrás, os cientistas acreditavam que um átomo não podia, era a menor parte da matéria e que não podia se dividir. Mas hoje nós já sabemos que um átomo também pode ser dividido, certo? Mas muitos cientistas fizeram vários modelos para identificar um átomo. E nós vamos falar hoje aqui só do modelo que é aceito até hoje, A ciência aceita esse modelo até hoje, a gente utiliza, então, nas nossas aulas. É o modelo do Rutherford e do Bohr, tá? Esse modelo eu vou apresentar agora para vocês. Vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá, Eu vou apresentar para vocês o modelo atômico do Rutherford e Bohr, tá bom? São dois cientistas esses, tá bom? Então, veja só. Como é um átomo, então? Um átomo, ele é formado por um núcleo e, em volta desse núcleo, por várias camadas, que vocês estão vendo aqui em linhas pontilhadas, várias camadas.
Na verdade, um átomo ele pode ter até 7 dessas camadas em volta do núcleo. Essas camadas em volta do núcleo, elas recebem o nome de camadas da eletrosfera. Que nome que cada uma recebe? Olha, a camada mais interna começa com a letra K. Então, ela é chamada de camada K. Depois, a L, M, N, O, P e Q. Certo? Então, essas são as camadas da eletrosfera. Muito bem. Dentro do núcleo do átomo, o que tem dentro desse núcleo? Lembra que eu acabei de falar para vocês que um átomo, ele é a menor parte da matéria, mas ele também pode ser dividido, porque esse núcleo também pode ser dividido. O núcleo é formado por partículas muito, muito pequenas, mas nós vamos estudar principalmente as partículas maiores, que são os prótons, que têm carga elétrica positiva, e os nêutrons. Os nêutrons, como o próprio nome já diz, é neutro, não tem carga elétrica, certo? Muito bem, o que dá a massa para o átomo são essas partículas de prótons e nêutrons. Por quê? Porque o que tem ao redor dessas camadas aqui, que é das camadas da eletrosfera, o que fica circulando essas camadas, são partículas também muito pequenas, chamadas de elétrons, que têm carga elétrica negativa. Esses elétrons, na verdade, a massa deles é tão pequenininha, tão pouca, que é desprezível praticamente. Então, o que concentra a massa de um átomo é as partículas que estão dentro do núcleo. Então, vejam, o número de prótons, que são aquelas partículas que estão dentro do núcleo, elas são iguais ao número de elétrons. Por isso que a gente diz que um átomo, ele pode ser eletricamente neutro. Por quê? Porque o número de cargas positivas, ele é igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons, certo? Bom, como que a gente calcula a massa, então, de um átomo, né? Olha, a massa do átomo, ela é representada pela letra A, o A maiúsculo. E ela é formada do quê? Do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu somar o número de partículas de prótons mais o número de partículas de nêutrons, eu tenho o valor da massa. Bom, antes da gente continuar e falando aqui sobre notação científica, eu queria mostrar uma coisinha aqui para vocês. Deem uma olhada. Isso aqui é a tabela periódica dos elementos. O que é isso? Bom, primeiro que uma tabelinha dessa, quero já avisar vocês, que vocês vão precisar para o ano todo. Então, é importante você ter uma tabelinha como essa. Ou você pode baixar da internet, ou você compra uma tabelinha dessa daqui na papelaria, que eu acho até que seria mais viável para vocês, porque vocês vão usar durante muito tempo. Durante a vida escolar de vocês, no ensino médio, vocês vão usar. Então, acho que seria interessante vocês adquirirem uma dessa, tá? Bom, o que é uma tabela periódica? Essa tabela, ela tá organizada com todos os átomos que existem na natureza. Todos os átomos que foram já catalogados. Então, na verdade, cada quadradinho desse está trazendo um átomo diferente de um elemento químico diferente, certo? A gente chama de elemento químico cada átomo diferente desse. E como que eu sei que eles são diferentes? Na verdade, o número de partículas de prótons que tem dentro do núcleo deles é que faz cada um ser de um tipo diferente. Então, por exemplo, olha, esse primeiro aqui, que é representado pela letra H, é o hidrogênio. Ele tem apenas uma partícula de prótons. Se eu seguir na horizontal, olha, na mesma linha, eu vou encontrar o HE aqui, que é o hélio. E ele possui duas partículas de prótons. E aqui, olha, assim sucessivamente, olha, esse tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
seguindo por ordem numérica crescente, sempre na horizontal, né? Você vai ter, então, os elementos químicos. Então, a gente chama a quantidade de partículas de prótons dentro do átomo, a gente chama de número atômico. Então, por exemplo, se eu perguntar para você qual é o elemento químico de número atômico 8, então, olha, você vai vir aqui e vai procurar em cima de cada quadradinho, possui o número, tá vendo? Olha, e aí você já sabe que é número atômico 8, então, porque tem 8 partículas de prótons dentro desse átomo, certo? Então, cada letra dessa, vocês estão vendo que cada elemento químico, ele possui ou uma letra única do alfabeto ou uma letra acompanhada de outra em letra minúscula, certo? Muito provavelmente porque já tem um elemento com a inicial, no caso, olha, o C de carbono, nós temos aqui, e depois nós temos também o Cl. Por quê? C maiúsculo, L minúsculo, porque é o cloro, também iniciado com a letra C, então para diferenciar um do outro, foi colocado o outro com uma letra minúscula acompanhando. Um outro detalhe importante, essas iniciais, elas não estão em português, tá? Por isso que muitas vezes não vai bater o nome em português com a sigla que está aqui, porque na verdade é em latim que é usado. Então, como foi usado para dar o nome desses elementos em latim, a inicial é de como se escreve em latim, ok? Então, isso só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar agora, por isso que eu coloquei a tabela. Daqui a pouquinho a gente volta com ela novamente. Vamos voltar lá. Veja só, notação científica. O que a gente chama de notação científica? É a maneira com que a gente escreve os dados de um átomo. Em qualquer lugar do mundo é assim. Então, é uma notação que em qualquer lugar que você estiver no mundo, você vai conseguir compreender da mesma maneira. Como que é isso? Olha, primeiro, o símbolo do elemento. Então, olha, Li é o elemento químico lítio. Tá? Então, eu ponho a sigla do elemento e na parte de cima eu coloco, olha só, o A, que é a massa, o número de massa, eu posso anotar na parte de cima. E na parte de baixo, eu posso colocar o número atômico, que é o Z, ou o número de prótons, que é a mesma coisa. Eu posso escrever essa notação científica de duas maneiras, vocês estão vendo? Ou eu coloco intercalado, né, em cima de um lado e embaixo do outro, ou eu posso colocar os dois no mesmo lado. Porém, sempre em cima vai ser o número de massa e embaixo o número atômico do elemento. Para eu achar o número de nêutrons desse elemento químico, olha só como que eu faço, né? Se a massa é igual a prótons mais nêutrons, então o número de nêutrons é só eu pegar a massa menos o número de prótons, eu já vou achar o número de nêutrons. Então, olha, esse que está aqui em cima, que é a massa, menos o que está embaixo, eu encontro o número de partículas de nêutrons que um elemento químico tem. Certo? Muito bem. Vamos a um outro exemplo. Veja, vou ensinar vocês agora como fazer o desenho de um átomo. Eu disse para vocês que um átomo pode ter, no máximo, 7 camadas da eletrosfera. Porém, nem todos têm tudo isso. Como que eu sei quanto que, no caso, o elemento químico lítio, que é o Li, que a gente acabou de falar, como que eu sei quantas camadas da eletrosfera ele tem? Então, veja só, voltando à tabela periódica. Os elementos químicos também estão organizados nessa tabela da seguinte maneira. Cada linha da tabela periódica significa a quantidade de camadas que aqueles elementos químicos possuem. Então, todos os que estão na primeira linha só possuem uma camada da eletrosfera.
Todos os que estão na segunda linha possuem 2 camadas da eletrosfera. Todos que estão na terceira, 3 camadas. E assim sucessivamente, olha, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas. Então, todas as linhas da tabela periódica, eu só vou encontrar átomos com 7 camadas em volta do núcleo, esses aqui, ó, desta última camada da tabela periódica. Os demais vão ter 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, mas como o nosso exemplo é o lítio, olha só, o lítio não está na segunda linha da tabela periódica? Então, o lítio possui apenas 2 camadas. Olha só o que eu coloquei aqui. Eu desenhei o lítio, coloquei o núcleo e fiz apenas 2 camadas em volta dele, porque ele está na segunda linha da tabela periódica. Olha quantas coisas que eu descubro sobre o lítio. Eu sei que o lítio, ele tem número atômico 3. Mas como que eu sei disso? Lá na tabela periódica, me dá o valor desse número atômico. Esse númerozinho aqui em cima é o número atômico. Então, olha, tem o 3 aqui, eu sei que é o número de prótons que ele possui, certo? Se você tiver dúvida, embaixo na tabela tem uma legenda, e essa legenda mostra para você, olha, o símbolo, aí tá escrito aqui, ó, número atômico, vai mostrando o que tem em cada descrição nesse quadradinho. O número de massa também é dado pela tabela periódica. Esse número que está logo aqui embaixo do nome, né, da sigla, ele é o número de massa atômica. Olha, aqui também está escrito, tá? Então, é esse número que você consulta a tabela e pega o valor do número de massa dele. Eu falei para vocês que o número de elétrons que um elemento químico tem é igual ao número de prótons. Então, se ele é número atômico 3, ele também vai ter 3 elétrons fora nas camadas da eletrosfera. Agora, como que é a distribuição desses elétrons dentro dessa camada? Olha, vocês estão vendo uns quadradinhos aqui embaixo? Nesses quadradinhos, ele mostra a distribuição. Veja, o primeiro quadradinho é a primeira camada, tem 2 elétrons. E no segundo quadradinho tem 1 elétron. Então, a tabela periódica já me informou que nesta primeira camada, que é a camada K, eu tenho 2 elétrons. Eu coloquei aqui, ó, 2 bolinhas representando os 2 elétrons. E na camada L, que é a segunda camada, 1 elétron. Então, eu coloco uma bolinha, certo? Bom, então olha só quanta coisa que eu consigo descobrir desse átomo. O número atômico, 3. Na tabela eu vejo esse valor. Número de prótons. Se eu sei que o Z, que Z é o símbolo que a gente usa para número atômico, tá? Então, se o Z é 3, o número de prótons também é 3. Se o número de prótons é 3, o número de elétrons é quanto? 3 também. A massa, esse valor de 6,93, eu encontrei também na tabela periódica, certo? Agora, e o número de nêutrons? Como que eu faço para achar? É só eu pegar o número de massa menos o número de prótons, que eu tenho o número de nêutrons. Deu 3,93. Bom, para uma próxima aula, pessoal, eu vou ensinar a vocês a como achar esses elementos aqui, né, esses elétrons, como fazer a distribuição desses elétrons em cada camada. Mas isso é assunto para uma próxima aula, tá? Por enquanto, se você souber consultar a tabela e fazer até aqui esse desenho, já tá de ótimo tamanho. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.